Sim, Dona Preguiça, eu assisti todos os episódios disponíveis no YouTube de Catalendas e vou contar pra vocês os mais pesados e assustadores agora mesmo. Eu vou ser contador de história! Oi, preguinhos, eu sou o Cowboy Bunny, o Cowboy Digital. E o vídeo de Catalendas veio aí, pô. Faz um tempo que eu tava falando de fazer isso, só que eu tive que assistir todos os episódios primeiro. E depois de assistir todos os que estão disponíveis no canal do Catalendas, eu descobri muita coisa. Vou fazer um panorama geral antes de falar sobre os episódios, vambora. Eu preciso dizer que eu notei que eles têm um claro padrão de formato de episódio. O preguinho chega na casa da Dona Preguiça, que é a minha figura materna, e conta algum caos que tá rolando na vida dele. Daí ela fala, pô, isso aí me lembrou uma história, velho. Daí ela conta a história. Mostra como soletrar alguma coisa às vezes, e no final eles fazem um link com a situação, ou uma piada, ou sei lá. E daí o preguinho lança essa braba aqui. Mas eu volto! E acaba. Comecei a tentar reconhecer quem faz as vozes de cada personagem em cada episódio. São sempre as mesmas pessoas que dublam, porque eles têm uma equipe bem reduzida, é um programa bem caseiro. E eu devia ser uma criança muito burra, porque eu não tinha notado isso. Assistir todos os episódios não foi só um desafio, mas também uma batalha mortal. Todo final de vídeo, depois da musiquinha... E aí, galera? Gostaram do vídeo? Tem um jumpscare do fudido do Little Prego falando umas coisas de YouTube aí. Nossa, que coisa irritante, velho. Eu queria ouvir a música até o final, porra. Também é engraçado que tem alguns episódios que dá pra ouvir ação ou corta, bem no fundo, assim. Tipo, antes de mudar a cena, eu fiquei caçando esses easter eggs. Em alguns episódios do YouTube, a qualidade do áudio tá estouradaça, deplorável. Tem alguns que só pegam um lado do fone, que você vai ficando meio maluco. Mas tudo bem, eu aguentei de boa. Pra ver todos os episódios o mais rápido possível e fazer o vídeo, eu via a todo momento que eu tinha disponível. Quando eu tava desenhando thumb, quando eu estudava, quando eu editava vídeo, eu fiz uso do déficit de atenção. Eu até deixei um easter egg sobre que eu tava fazendo isso em algum vídeo passado, mas eu acho que ninguém notou. Pra começar, eu fui lá no canal e desci até a puta que pariu e comecei dos episódios lá de baixo. Eu não sei por que eu fiz isso. Foda-se. E daí eu devo dizer que alguns episódios são bem fraquinhos. Ao todo, eu vi 90 episódios. Inclusive, tem um singelo unidade de episódio que eles uparam 2 vezes, que é a Casa dos Redemoinhos. É um bom episódio, por acaso. Eu fui anotando, fazendo uma tier list no meu caderno, e depois eu transformei essa tier list em tier list mesmo, caso vocês queiram ver. Eu vou deixar o link aí nos comentários. Classifiquei eles como paia, meh, pica e foda. É lógico que eu não vou falar de todos os 90 episódios aqui, mas apenas dos classificados como foda ou que tinham alguma coisa muito interessante para falar sobre. Agora vamos para uma breve pesquisinha histórica. O Catalendas nasceu na TV Cultura do Pará em 1999. Segundo a Wikipédia, o programa na verdade tem 114 episódios. Foi aí que eu comecei a pensar, meu Deus, eu encontrei uma Lost Media. E daí eu fui ver os links da Wikipédia de referência e encontrei o site do Catalendas. Logo de cara, nessa primeira página, dava pra ver que tinha uns episódios que eu não assisti. Mas, por algum motivo, a parte de vídeos do site tá quebrada e não dá pra entrar. Então eu decidi voltar pro YouTube e ver se achava esses episódios perdidos em algum outro canal, na esperança de que algum cristão teria reupado. E eu achei, nesse singelo canalzinho aqui chamado Pedro Henrique, ele upou vários episódios de Catalendas numa qualidade meio sofrida, mas eles estão lá. E tem até uma abertura nova. A edição de som tá completamente insana nesses episódios, esteja avisado. Eles parecem ter sido lançados em 2013, o último ano do programa, e eu tenho que confessar que eu não gostei das músicas novas, não, mas a música da abertura é pedrada, viu? Mesmo que eles tenham lançado os últimos episódios em 2013, a última postagem do canal do YouTube deles é de 4 anos atrás. Inclusive, parece que esses episódios criados em 2013 só iam pro ar em 2019. Pelo menos foi o que eu entendi. E os episódios que estão no canal do Pedro são mostrados alguns trechos no teaser da temporada de 2019 no canal oficial do Cata. Lá fui eu assistir o resto dos episódios já meio cabisbaixo, no tristonho, porque eu achei que tinha terminado a fase da pesquisa e ia poder começar o roteiro finalmente. Mas eu tinha perdido o timing, eu tava cansado, eu não aguentei ver todos os episódios, eu vi tipo uns 3 e não tava tancando. E eu tinha um trabalho da faculdade muito extenso pra fazer, que inclusive eu tirei uma nota boa. Então eu vou meio que desconsiderar esses episódios
episódios, mas eu vi alguns sim. Eles parecem ter tentado expandir as coisas, tem até uma lenda japonesa no meio que não tem nada a ver com o Pará, eu acho. E eu senti dos poucos episódios que eu vi, que eles não têm tanto propósito como antigamente. Aquele arco bem desenhado do tem um problema, uma história e uma moral da história. Mas pode ser que eu esteja com um olhar contaminado e esteja com aquele negócio de nostalgia de ai, os episódios eram melhores na minha época. Pô, agora finalmente vamos começar a lista dos episódios mais cabulosos do Catalendas. E sim, vai ter uma pinguarice, sim, calma aí, vai ter, calma. Começando com a morte da Matinta. Nesse episódio, o Lio Prego chega com uma ideia mó errada de capturar uma Matinta. O que cacetes é uma Matinta? Eu sabia que era um tipo de bruxa que virava pássaro e que gostava de fumo. Em uma pesquisa muito breve, eu descobri que ela vira especificamente a coruja rasga-mortalha. Essa coruja é a representante brasileira das corujas cara de lua do Harry Potter. E no Brasil ela recebe o nome de Suindara, ou rasga-mortalha, que vem do som inconfundível que elas fazem. Alguns dizem que é um som algourento, assustador, assim, de coisa ruim. Mas é um bichinho e os bichinhos são bons. Segundo a lenda, ela sobe nas casas em forma de ave e assovia fazendo esse som que é descrito como desconcertante. Ela só para se você ofertar ou prometer alguma coisa, que são os itens que ela gosta, como fumo e café. Se por acaso a pessoa que fez a oferta não pagar no dia seguinte, ela sofre uma maldição. Ela é tipo uma velha feiticeira ou bruxa da floresta que procura alguém para poder transmitir a sua tradição, como se fosse uma herança. Caso ela não tenha herdeiros, né? Daí ela tem que procurar alguém para passar esse agouro adiante. Segundo a Dona Preguiça, ela sai gritando: "Quem quer?" E se alguém for tongo e falar: "Eu quero!", daí se fodeu. No episódio, 2 amigos ficam curiosos sobre um corpo que está sendo velado ali na cidade deles, de uma suposta Matinta. Eles decidem entrar no velório para investigar. Só que são 2 moleque velho troncho, bobo, e eles ficam discutindo se a Matinta sorria pela bunda ou não. Eu juro que eu pesquisei, mas não encontrei nada. Se alguém souber, avisa. Eu tô muito curioso. No fundo do episódio tem umas mulheres cantando de uma forma assim aterrorizante no velório, e isso é meio perturbador já. E ele tem uma aura bem mórbida, assim, uma cor meio azulada com umas velas. Enfim, os moleques eles começam a pensar que todas as velhas do velório são Matintas e tá rolando um tipo de conspiração ali em volta. Lá pro final, a tal da Matinta levanta do caixão porque ela esqueceu que tinha que passar a maldição pra frente, então não podia descansar ainda. Mas como ela tinha um filho, ele herdou o cargo de nova Matinta. Imagina os caras escrevendo esse episódio, mano. Ah, tem uma véia morta ali do nada, ela acorda. E daí os garotos curiosos, eles ficam amaldiçoados. Bem tranquilo, né, galera? Bora filmar? As Amazonas. Esse não é tão assustador, mas ele trata de um tema bem foda e meio que sensível, então resolvi botar na lista. No começo do episódio, o Preguinho encontra um Muiraquitã. Daí a Dona Preguiça conta a história das Amazonas. Segundo um artigo da super interessante que eu achei, as Amazonas eram uma comunidade exclusivamente feita por mulheres, que eram especializadas em arco e flecha. A fim de facilitar o uso desse instrumento, elas cortavam o peito do lado direito ou amarravam com algum tipo de fita. A lenda dessas mulheres guerreiras virou um tipo de mito, pois elas passaram a ser caçadas por historiadores, que queriam um encontro para poder documentar mais de perto. Até hoje, elas vivem fortemente no imaginário popular dos povos indígenas do norte. O que eu achei mais foda nesse episódio é que ele conta sobre essas guerreiras e esse ritual de acasalamento delas, que envolve esses amuletos Muiraquitã, um presente dado aos amantes delas quando geravam filhas meninas. Também é muito bonitinho nesse episódio que ele ensina a ter orgulho das suas tradições. E tem uma música de fundo assustadora pra caralho, que parece um coro dissonante, assim, muito intenso. Mas assim, vocês têm noção que eles fizeram um episódio sobre ritual de acasalamento? Que porra é essa? Enfim, depois o episódio fala sobre uma parte dos exploradores, que começou com os espanhóis. Eles falam sobre a expedição de Orellana, onde um frei documentou pela primeira vez essas guerreiras. Para afastar essa expedição do Orellana, as Amazonas dão uma surra de flecha neles, com aquela mesma musiquinha de ritualística no fundo. Dá um sentimento de agonia, sabe? Parece que vai acontecer uma coisa horrível. O frei ele escapa e conta essa lenda,
inclusive ele que batiza o rio de Rio das Amazonas, porque foi onde eles viram essas mulheres, né? E as Amazonas é uma lenda muito similar, porém que vem da Grécia. Eu sempre acho bizarro como a cultura se repete, né? Tipo, lendas aqui do Brasil podem ter similaridades com o povo da Grécia, que não tem nada a ver. Olhos de gato. Esse episódio é bem tenebroso, puta merda, tem grandes similaridades com a história Gato Preto do escritor Edgar Allan Poe. Mano, eu tive um hiperfoco muito grande nesse cara quando eu era criança e eu li a maioria das histórias publicadas dele. É impossível você não ver as similaridades. Pena que eu li isso quando eu tava, tipo, na escola, então eu não lembro de quase nada. Nesse episódio, o Liu Prego tenta dar uma de Pyong Lee e hipnotizar a Dona Preguiça. Daí ela decide contar uma história sobre um charlatão, o Dr. Pacha. Ele é aquele tipo de médico enganador que tenta vender curas milagrosas, estilo o Sr. Pirelli do Sweeney Todd, com elixir e coisa nada assim. Os caras na produção desse episódio tiveram todo o trabalho de fazer um textão rimado pro médico, coisa muito fina. O estilo de arte dele lembra um pouquinho os bonecos de cordel. No meio das pessoas que procuravam a cura do charlatão, aparece um cabra que realmente tem problema de vista e tá precisando de ajuda. Ele chega com um gato que tá fazendo companhia a ele enquanto espera. E o tal do Dr. Pacha, ele recorre a uma cirurgia anestesiando o cara com uma paulada na cabeça. Ele decide tirar os olhos do paciente para lavar. E o gato aparece acaba papando eles ali na cara dura mesmo. Emputecido, o doutor resolve tirar os olhos do gato para substituir os do paciente. A cena não é muito gráfica, mas ela é pesada porque tem um gato gritando de fundo, assim. Puta merda. Quando o paciente acorda, ele agora tem olhos de gato. E depois disso ele é visto correndo atrás de um rato e tudo. E esse é o fim do episódio. Ele é meio gratuito, não tem muita moral. A moral é tipo, não vai em médicos que não são certificados, eu acho. Ou não deixa o gato comer os olhos das pessoas, alguma coisa assim. A cena desse gato indo de vala pelas mãos do doutor me deixa meio mal até hoje. Cabeça voadora. Existem muitas lendas pelo mundo aí de criaturas que são apenas uma cabeça flutuando, como a do Penangalan da Ásia. Esse episódio começa com o Preguinho e a Dona Preguiça vendo as estrelas no céu. Então ela resolve contar a história de uma moça super bonita casada com o filho do pajé. Mas toda noite a cabeça dessa garota saía do corpo voando por aí, comendo tudo que encontrava. Tal do larica voadora. Tem uma hora que dá um zoom na cabeça do nada e ela voando pela noite assim, pro meio da tela, dá um negócio ruim. Enfim, o marido da mulher cabeça, ele começa a desconfiar de que tem algo errado, pois ele acorda todo dia com um vermelho no peito. Alguns garotos ali da comunidade onde eles vivem ficam curiosos e começam a espiar pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E eles dão de cara com a cabeça desgovernada no meio da noite. Os bocamole contam a fofoca pra todo mundo e geral fica putaço com essa moça. Eles esperam a cabeça dela sair à noite e simplesmente roubam o corpo dela pra queimar numa fogueira. Véi, que porra é essa, mano? Ainda é um desenho de criança? O marido dela fica super deprimido e é visitado durante a noite pela mulher transformada em Bacurau. Segundo ele mesmo, esse pássaro é um pássaro agourento. Mas mesmo assim, a mulher convence o marido a ir embora com ela pra morar no céu. E daí eles viram uma estrela. Segundo a lenda, quando alguém vai de vala, essa moça vem em forma de Bacurau pra papar os restos do falecido. Quando eu tava fazendo meu estágio de medicina veterinária, eu tive a oportunidade de cuidar de um Bacurauzinho. Brevemente, já que ele chegou num estado assim bem debilitado. Foi no meu estágio obrigatório, o mesmo que eu cito no vídeo sobre macacos. E eles são um bichinho muito bom, um bichinho tranquilinho, que tem hábitos noturnos, então ele fica super letárgico de dia. Mas voltando à história, mano, eles queimam a mulher viva, sem cabeça, e daí a cabeça dela volta chorando, desesperada. Véi, Mironga, o segredo. Esse episódio, ele é bem pesado, mas assim, de outra maneira. Ele não é assustador, ele é pesado. O Preguinho, ele viu um caminhão carregando um monte de gente. E daí a Dona Preguiça explica pra ele que isso é um caminhão de trabalho escravo. Esse caminhão tá assim, cheio, passando pela floresta pra evitar fiscalização. Daí a Dona Preguiça dá uma lacrada monstra, falando assim: a escravidão parece que nunca vai acabar. Pois é, manas. Enfim, a história é sobre uma moça que vivia na Angola. Toda tarde, uma borboleta vem pra passear com ela, chamada Kibamba. E o Kibamba consegue transformar ela em borboleta também. Um dia, Mironga, que é a moça, diz que tem um sonho sobre uma grande guerra. E ela fica super nervosa com isso. A Dona Preguiça nos explica que nessa região o povo se enfrentava mesmo e entre as comunidades assim, e os perdedores eram capturados e vendidos para os portugueses. Super pesado. Enfim, a Mironga em forma de borboleta consegue avistar um povo vindo para guerrear com a comunidade dela, como ela tinha sonhado. Com a ajuda do Kibamba, ela consegue voltar e avisar todo mundo da sua comunidade que são transformados em borboletas pelo Kibamba para conseguir fugir. Não só fugir, como eles ainda dão a volta e derrotam
esse povo que tava vindo pra fuder com eles. Eu acho bastante simbólico que eles virem borboletas, um bichinho assim inofensivo e bonito. Esse episódio tem uma mensagem muito boa e ele é bem didático, mas é pesado também. O Castigo do Japim. Esse é um dos episódios que eu mais me lembrava de ter assistido na infância, mas eu não gostava muito dele não. Me dava um sentimento de vergonha e tristeza. O episódio começa com o preguinho sendo perseguido por um grupo de vespas, assim, um enxame de vespas. Eu não sei como é essa situação, mas a minha mãe sabe. Ela passou por um ataque de um grupo de abelhas quando ela tava com o irmão dela na rua. É uma coisa um pouco similar, né? E ela, segundo ela, é uma das coisas mais aterrorizantes do mundo. Tipo, você não sabe o que fazer. Você não sabe se joga no chão, se tira a roupa, o que você faz. E segundo ela, o pessoal ainda, tipo, evitou ajudar, sabe? Eles falaram que não podiam interferir, tipo, as autoridades. Mas enfim, minha mãe também. Enfim, o preguinho tinha tentado se meter com o ninho de um passarinho chamado japim, ou japiim. Parece ter uma relação simbiótica com essas vespas. O japim é um tipo de quenco da vida real, ele só imita o som do canto dos outros pássaros. A gente aprende sobre relações simbióticas nas aulas da quarta, quinta série, e são relações entre alguns tipos de animais, né, 2 tipos de animais diferentes, que acabam se ajudando mutuamente. Segundo a história desse episódio, antigamente, o japim tinha um dos melhores cantos. Inclusive, ele cantava para Tupã, que é representado nos desenhos do Catalendas por esse solzinho, e eu confesso que eu tinha um pouco de medo dele, ele tem uma cara muito de bravo. Tupã tá preocupado porque os indígenas estão indo de vala devido às doenças dos brancos, uma coisa que realmente aconteceu. Os caras simplesmente não tinham anticorpos para as nossas doenças e quando houve o contato dos brancos com os indígenas, muita gente morreu e simplesmente não tinha muito como tratar também. Mas enfim, o canto do japim era tão zica que curou a galera de todas as doenças, a pedido do chefe, né? E ainda Tupã pede pra ele ficar morando por lá pra cuidar dos caras. Só que o japim começa a roubar briga com os outros pássaros locais por estar sendo muito arrogante e chato pra caralho. Os pássaros fazem o quê? Vão lá x-novar o meu mano japim pra Tupã, falando que ele tá incomodando. Tupã fica muito bravo e castiga o japim, fazendo com que ele perca o seu canto autoral, só podendo copiar o dos outros agora. E ele passa a ser perseguido pelos outros pássaros. Eu fui dar uma pesquisada e parece que não tem essa dele ser perseguido pelos outros pássaros na natureza, não. Mas ele aprendeu a fazer o ninho perto das vespas para poder defender seus filhotes de predadores. Uma coisa muito inteligente. Alguns pássaros são realmente muito inteligentes e muito adaptáveis. Esse episódio me dava um sentimento muito pesado, assim, dessa punição vergonhosa que ele recebia. E vamos combinar que o Japim era só tipo um cara muito chato, ele não merecia uma punição tão foda. Mas enfim, Tupã deve saber o que faz. A Casa dos Redemoinhos. Gente, esse episódio aqui eu botei ele nessa lista simplesmente porque os animais são aterrorizantes. Esse episódio já começa um surto porque o preguinho é quem conta a história do nada. Ele diz que foi passar um tempo com uma tia lá e a tia contou umas histórias pra ele, daí a dona preguiça fala, então conta então, habla. É sobre uma mulher que tá em casa trabalhando enquanto a filha dela tá numa festa. Daí aparece uma aranha horrorosa, um bicho tenebroso, meu Deus do céu, parece aquele monstro do Amanda de Adventure. Essa aranha vem dar um aviso, mas a mulher não acredita no aviso logo de primeira não. Logo depois vem uma cobra e dá o mesmo aviso, vá buscar a sua filha na festa. E essa mulher, ela se chama Dona Páscoa, então ela faz uma pergunta muito capciosa. Por que eu devo salvar só a minha filha e não acabar com a festa? Daí essa cobra, ela já tá meio de saco cheio, ela fala assim, que ela e a aranha tentaram avisar os outros pais também, mas eles não querem nem escutar, eles só matam elas várias e várias vezes. Não sei se vocês sabem, mas alguns animais sofrem com preconceito e acabam sendo valados, porque o pessoal acha que eles trazem doença, que eles fedem, que eles vão atrair outros animais para casa. Isso geralmente acontece com aranhas e cobras, mas também acontece com gambás, pombas, ratos. Quer dizer, tem uma grande diferença entre um rato imundo da cidade que mora no esgoto para um ratinho fofo do campo que não faz mal a ninguém. Mas a bizarrice não acaba por aí, não. A tal da Dona Páscoa, ela vai lá e tenta salvar a filha falando que teve um pressentimento. E a garota acredita. À meia-noite, a casa onde a festa estava acontecendo vai de vala pro meio do rio. Eles não conseguem resgatar ninguém, porque agora o rio tem um redemoinho e a festa continua rolando lá dentro. Isso pra mim parece meio que um karma, um inferno pessoal, sei lá, uma coisa meio estranha. Mas a mensagem desse episódio, ela é fofa mesmo. Não tem necessidade de matar uma aranha ou uma... A gente tem recursos suficientes para conseguir tirar eles de dentro da casa, se conseguirmos nos acalmar e pensar
pensar em alternativas. É sempre necessário chamar alguma autoridade para lidar com essas cobras e até com as aranhas se forem aranhas muito perigosas. Mas fora isso, aranhas são ótimas no controle de insetos e cobras não são esse animal maligno e ardiloso que a cultura faz a gente acreditar que é. Se uma cobra e uma aranha não tem motivo nenhum para te atacar, elas não vão te atacar simplesmente porque estão afim. Isso vai contra os instintos delas. Esses animais não querem o mal de ninguém, eles não atacam por maldade, ou é fome, ou a maioria das vezes é porque eles se sentem ameaçados. É só não mexer, manter a distância, manter a calma, tirar eles de lá como se deve, chamar as autoridades que deve ficar tudo bem. O bicho folharal. Lembra que eu falei que eu tava vendo esses episódios o tempo todo quando eu tinha tempo livre? Enquanto eu trabalhava e coisa e tal? Esse é um dos episódios que eu parei pra ouvir e eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí eu voltei e assisti de novo, prestando mais atenção. Mas primeiro, olha o disfarce deste vagabundo. Sério, velho, olha que moleque sarna do caralho. Ele tenta enganar a Mrs. Preguiça com esse disfarce, e então ela resolve contar a história do bicho folharal. Nossa história começa com a onça procurando alguém pra trabalhar na casa dela, ajudar a cuidar dos seus filhotes. E ela acaba contratando esse coelho, que já vai morrendo de medo, já que ela é uma grande predadora com a fama de comer quem trabalha na casa dela. Agora vem a parte pesada. O coelho não encontra nada para fazer o jantar da dona onça e ele acaba cozinhando um dos próprios filhotes dela. Depois do jantar, a onça sempre pedia ao coelho para trazer um dos filhotes de cada vez para ela poder dar de mamar. Mas nesse dia, como tinha um a menos, ele trouxe o mesmo filhote 2 vezes. Foda-se. No próximo dia, ele faz a mesma coisa, serve o outro filhote. Daí quando a onça pede os nenês, o coelho revela que ela comeu os filhotes de onça. Daí é óbvio, ela fica muito brava e sai atrás do coelho buscando vingança. Mas o coelho é muito safado e ele engana a onça e o capanga dela umas 3 vezes. E é isso, velho. O crime ocorre e nada acontece feijoada. O coelho sai impune por ter sido o mais esperto. Eu não sei muito bem o que pensar dessa fábula. Eu acho que a moral é, talvez você consiga ser mais esperto e isso vai te livrar de umas boas. Mas assim, o cara tava errado, não teve justiça, não houve justiça pelas crianças. Pelo menos ao contrário do episódio do gato, esse é bem tranquilo, tipo, não tem nada gráfico, é só a Dona Preguiça falando e tudo bem. Mas ainda assim é meio estranho. Mula sem cabeça. Essa história é clássica, só que a origem que eu sabia era diferente dessa. Tipo, que eu saiba, uma pessoa vira mula sem cabeça quando tem relações com um padre. Nem sei se é relações ou só, tipo, se apaixonar, mas sei lá, é meio estranho. Eu lembro de ter assistido esse episódio quando eu era criança, mas eu não me lembrava dele ser tão aterrorizante assim. O Preguinho tinha saído pra caçar vagalumes com os amiguinhos dele, e eles quase foram pegos por uma criatura que tinha fogo. Logo, a Dona Preguiça já assimila e resolve contar a história sobre a mula sem cabeça. A história começa com uma dona lá que tem um filho pequeno, e de tempos em tempos ela tem que deixar esse menino com uma vizinha, porque ela tem um compromisso noturno de qual ela não pode faltar. A curiosidade dessa vizinha começa a pesar muito e ela fica cada vez mais tenebrosa. Ela decide espiar a mãe do bebê. Ela vê a mulher chegando num estábulo e tirando toda a roupa e se deitando. Essa mulher do nada vira um cavalo com fogo pelas ventas e muito doida. Nesse conto, a mula sem cabeça, ela tem cabeça. O sem cabeça, tipo, ela é louca, desgovernada. Mas enfim, eu prefiro quando ela não tem cabeça, não sei vocês. A mulher começa a perseguir a vizinha, notando ela rapidamente. Tem esse instinto de destruir ela, né? Assim como ela destrói tudo pela frente. Numa tentativa de escapar pulando uma cerca de arame, a mulher fica presa pela saia. Isso me deu uma ansiedade e no último momento a saia rasga e a vizinha consegue fugir. Mas isso deixou um trauma muito foda nela e ela acaba perdendo a cabeça também, ficando maluca. Ela fica falando, Sou eu, Ciado. Faz mal pra eu não. enquanto toca uma música triste e acaba assim. É tipo, a mensagem é não seja curioso, porque a moça sem cabeça pode tentar te matar e você vai ficar doido. Tipo, gente, que mensagem é essa? É muito triste, mano. Ela desolada falando maluquice e o marido dela falando, ela tá mesmo assim, não tem o que fazer. Nossa, mano, pesado, pesadão. A botija de ouro. Gente, essa é uma das mais tristes, se não a mais triste. Puta que pariu. Primeiramente, nós somos presenteados com essa imagem espetacular do Preguinho usando um crachá com a foto dele mesmo, revelando que seu nome sempre foi Preguinho. A história é sobre uma garotinha escravizada que nem mesmo tem nome. Nem mãe, nem porra nenhuma, ela mora com a avó. Que tristeza. Ela tinha um hábito estranho de comer parede. Quando o senhor da fazenda pega a garota comendo parede, ele manda o feitor prender ela num quarto escuro. Isso é de fuder já. Puta que pariu. Tem tantas camadas de desgraça nesse episódio. Comer parede é uma coisa recorrente em animais e pessoas que têm deficiência nutricional.
As paredes são feitas principalmente de minerais e por isso pode parecer atraentes para quem tá com uma dieta pobre ou com verme. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo sobre intestino, naquele joguinho de intestino, vou deixar aí se vocês quiserem ver. No quarto escuro, ela tá com foda-se, come parede mesmo, a rodo, o dia inteiro comendo parede, foda-se. No dia seguinte, ela continua enchendo o buchinho de parede até encontrar algo que tinha sido escondido, a tal da botija de ouro. Botija é tipo um vaso ou uma urna. A botija, além de ser de ouro, também era mágica. O senhor da fazenda logo fica sabendo e manda castigar ela para que contasse onde estava a porra da botija. Eles colocam a criança no tronco e perto de um formigueiro e passam mel nela. Véi, isso é uma crueldade em níveis catastróficos, mas calma que ela vai ficar bem. Os vagalumes aparecem e espantam as formigas com a sua claridade. Esse negócio de usar formigas e outros insetos em torturas é uma coisa até que comum, também usar mel e tal. Eu leio bastante sobre métodos de torrada medievais e tal, porque eu acho medicamente interessante, mas é sempre muito chocante o quanto a crueldade encontra novos meios, né, de destruir a humanidade das pessoas. No dia seguinte, a mesma coisa acontece, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Ela vai ficando lá no tronco por 540 noites, segundo a Dona Preguiça. Depois disso, ela cansou e acabou cedendo, entregando a botija ao senhor. Ela ensina pro seu senhor como usar a botija para obter o ouro infinito. Só que o cabra não sabe a hora de parar, então a casa literalmente afunda de tanto ouro, deixando a garotinha e a avó livres. O lobisomem. Esse é um dos meus favoritos. Nesse episódio, o preguinho tá só o prefeitinho da Coitadolândia falando: ai, mas eu nunca tenho sorte. Ai, que não sei o quê. Daí a Dona Preguiça começa a contar a história sobre um cara que nunca tinha sorte, nem amigos, nem namorada. Daí o próprio capeta fica de saco cheio dele reclamando e oferece um trato. Toda sexta-feira de lua cheia ele tinha que virar lobisomem em troca de ter toda a sorte do mundo. Não sei vocês, mas eu aceitava de olho fechado. Ele aceitou também. E um belo dia o pessoal lá da Pedreira, onde ele morava, que era um bairro chamado Pedreira, inventaram de fazer um campeonato de dominó de bairro. E o garoto Lambizame vai participar, sendo um parceiro de outro carinha lá. E bem no final, eles acabam sendo finalistas, né? E bem na partida final, que seria decisiva, acaba passando da meia-noite. E o cara vira lobisomem ali na praça mesmo, foda-se. O mais aterrorizante desse episódio é a transformação e o fato do próprio diabo aparecer. Além disso, eu acho que a lenda do lobisomem é um fenômeno mundial, né? Tá presente em várias culturas e também em vários estados dentro do próprio Brasil. Curupira. Gente, eu só vou mostrar essa imagem que vale mais do que 1000 palavras. Ave Maria, que tem feio. O episódio começa com o preguinho falando que tem um homem perdido na floresta. Daí a Dona Preguiça já puxa o Curupira. A história se passa com um caçador que já tinha pego uns 3 bichinhos e ainda decidiu pescar. Eis que o Curupira aparece e começa a infernizar o caçador, causando confusão, barulhos agudos e altos, dor de cabeça, e ele faz o homem se perder. E começa a chorar e sofre pra caralho. Ele resolve pedir ajuda pra um pajé que dizem ser o único jeito de se livrar dessa maldição do Curupira. Esse episódio, ele é aterrorizante porque além do Curupira ser feio que dói, tem uma cena de ritual do pajé, que a iluminação é meio assustadora, mas ela tem uma música muito foda. Pele de Búfalo. Gente, esse episódio me deixa putaço das ideias. E ele tem muitas similaridades com uma das minhas lendas folclore gringo favoritas, a Silk. Eu fiquei muito feliz que tem um equivalente brasileiro, mas ele é muito triste nesse episódio. O episódio começa com o preguinho, esse safado fudido, roubando um ninho de passarinho de uma árvore. A gente sabe de outros episódios que ele gosta muito de mexer com passarinhos. Mas, gente, ficou alerta, não mexe ninho de passarinho não. O cheiro de um ano nos filhotes ou nos ovos pode acabar prejudicando, causando rejeição. Só é justificável mexer num ninho se for para tirar ele de um lugar perigoso e evita mexer o máximo possível, nem penso em tocar nos ovos. Se por acaso você vê um ninho abandonado pelos pais e decidir cuidar dos ovinhos, que com muita sorte vão ter nenê dentro, você tem que tomar uma série de cuidados, enfim, se informa bastante. Na dúvida, deixa a natureza seguir o seu rumo mesmo. Ah, e antes de decidir que esse ninho é abandonado, você tem que observar por algumas horas. Isso também vale para filhotes, o filhote tem que ser observado por algumas horas antes de ser tirado da área onde ele é encontrado, porque a mãe sempre pode estar por perto. A história começa com um criador de búfalos da ilha de Marajó. Ele encontra os seus búfalos tomando banho e nota que tem gente ali no meio. Depois ele percebe que os búfalos tinham tirado as suas peles para virar gente e se refrescar no rio. No meio desses peladões tem uma mulher, e o dono dos búfalos acha de bom tom roubar a pele de búfalo dela. A coitada fica lá chorando, pelada de tudo e muito triste. Daí ele aparece para ajudar ela falando assim: ah, se você quiser eu te dou um vestido. Do nada.
nada. Porra de velho safado, mano. Que golpe desgraçado. Enfim, ele tem todo um arco de manipulação, incluindo separar essa mulher do grupo social dela, tirar a cultura dela à força, roubando, né? E ser a única ajuda possível. Além de tudo, ele tem um filho com ela. Meu, você tá de brincadeira. Esse episódio me deixa muito emputecido, mano. Puta que pariu. Esse filho que eles têm, ele cresce e um belo dia ele pergunta pro pai, né? Pai, por que minha mãe fica triste olhando pros búfalos? Daí o cara diz, não sei. Não sabe o cara, vai tomar jeito. Vagabundo, ladrão. E eu fico realmente chocado com a facilidade que as pessoas têm de mentir. Mas tudo bem, porque o pai decide contar pro garoto o que ele fez com a pele da mãe na cara dura, assim, do nada. Você guarda um segredo da sua esposa por milhares de anos, mas resolve contar pro seu filho que é uma criança. Cadê a responsabilidade? Cadê o conselho tutelar? Ele pede pro garoto manter segredo, mas o moleque não se aguenta e vai contar pra mãe onde tá a pele dela que foi roubada por anos atrás. E ela consegue a pele de volta e ainda ensina esse ofício pro garoto, né? Os dois partem pra viver com os búfalos, nada mais justo. A lenda das Selkies, que eu conhecia de antes, é uma lenda escocesa, onde elas podem mudar de forma entre focas e humanas, tirando a pele de foca. É comum nessas lendas as Selkies serem coagidas quando alguém rouba a sua pele pra obrigá-las a se casar ou ter algum tipo de relação. Eu acredito que de alguma forma essas duas lendas podem representar o sequestro cultural que ocorre com muitas mulheres, inclusive mulheres indígenas, como a Pocahontas, para citar um exemplo bem conhecido de todo mundo. Essas mulheres são tiradas da sua cultura, obrigadas a se casar, vestirem outra pele praticamente para se adequar à vida do marido. Esse episódio é muito triste em níveis muito profundos, mas no final a mãe e o garoto acabam bem e o cara acaba sozinho. Então, acho que foi um final melhor do que em outros episódios, pelo menos. A história da figueira. Essa história aqui também me chamou a atenção por ter várias similaridades com a história da Cinderela. O Preggers chega putaço da vida falando que brigou com a irmã. Eu não sei em que temporada eles começaram a botar esse negócio da irmã, mas tem pelo menos uns 5 episódios que eles falam sobre essa irmã dele que nem tem nome. A história do episódio é sobre uma garota que tem um pai solo e daí esse cara ele trabalha viajando, né? Então a garota sempre tem que ficar com a vizinha, que é muito boa pra ela, até a vizinha se casar com o velho. Daí o golpe veio. A garota tinha ligação muito forte com uma figueira que tem no jardim dela lá. A madrasta começa a tratar a menina igual bosta, dando surra nela, negligenciando as suas necessidades básicas e tudo mais, deixando ela passar fome e os caralho. Ela até chega ao ponto de pedir pra menina passar a tarde vigiando uma figueira para que nenhum passarinho bicasse os frutos, nem os que estavam no chão. Enfim, quando o pai volta de viagem, a garota sumiu. Ora, o que será que rolou, não é mesmo? Não temos a menor ideia. O pai pede para um empregado cortar um capim alto que tá no pé da figueira enquanto ele procura pela garota. Daí o jardineiro, ele escuta uma canção quando o vento bate nesse capim, falando assim: jardineiro do meu pai, não corte os meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Caralho, sutilzão. O que será que aconteceu, não é mesmo? O empregado chama o patrão pra ouvir e eles acabam desenterrando a garota a tempo, Vivaça da Silva. Em uma das versões antigas de Cinderela, a mãe dela foi de vala e ela é representada por uma árvore com que ela conversa e tal. Nessa árvore vivem vários passarinhos que ajudam ela como se fossem os bichinhos da história. E a fada madrinha seria a própria árvore. Além da garota ser enterrada viva, sofrer negligência e apanhar, esse episódio é bem tranquilo. A lenda do pirarucu. Esse episódio começa extra fofo com o preguinho com o bracinho machucado. Ah, meu Deusinho, coitadinho dele. A história começa com um guerreiro chamado Pirarucu, filho do líder de uma comunidade ali. E quando o pai dele se ausenta, ele fica responsável por tudo. E ele simplesmente enlouquece de poder. Do nada o cara fala assim pros capangas dele: para demonstrar o meu poder, peguem um pessoal aí de bobeira e matem. Você tá bem, véi? O cara acha que tá num anime, meu Deus. Meio que ele tá, né? Não muito, mas meio que... É. Ele faz isso apenas pra evitar que alguém pudesse sequer pensar em desafiá-lo. Tupã, a mesma figura da história do Japim, vai questionar o tal do Pirarucu. E ele é afrontoso. Além de falar que não tem medo de Tupã, ele diz que um líder deve ser temido. Tupã então lança uma tempestade muito forte contra o Pirarucu quando ele estava andando de canoa, e ele oferece uma redenção ao Pirarucu se ele aceitasse. Mas o cara não tá nem aí, ele até tira a onda. Então Tupã bota um tal de Xandoré atrás do Pirarucu. Eu não sabia quem era essa figura, então eu fui pesquisar e descobri que Xandoré é irmão de Anhangá, que é uma das minhas figuras favoritas do panteão Tupi-Guarani. Mas enfim, Xandoré
representa o ódio e a raiva, e ele incita a guerra entre os povos. Pirarucu caga nas calças de medo do Xandoré, então Tupã vai lá pra tirar com a cara dele de novo. Então o Pirarucu diz: Pô, eu queria enfrentar tu, não esse cão aí que você botou atrás de mim. Daí ele decide fugir para o rio novamente. Xandoré acerta um raio no coração de Pirarucu. Mesmo fudido e mal pago, Pirarucu não se dá por vencido. Tupã finalmente se cansa dessa birra toda dele e o transforma em peixe. Eu achei que ele foi bem clemente aqui, nesse caso, mais do que no caso do Japinha, onde ele simplesmente deu uma punição severa. Você prefere virar peixe ou perder o seu canto, que é a coisa mais foda que você faz? E além de ser perseguido por pássaros. Eu parei pra pensar numa coisa aqui, que o peixe também não canta, então todo mundo se fudeu. O Negrinho do Pastoreio. Essa história é bem conhecida, mas eu não me lembrava com certeza do que ela era antes de assistir. Nesse episódio, o Preguinho chega cagando nas calças com muito medo, assustadíssimo, fugindo da própria mãe. Aí é foda. Ele perdeu uma joia que era dela, e daí a Dona Preguiça diz pra ele pedir pro Negrinho trazer o que ele perdeu de volta. Seria tipo um São Longuinho, pelo menos é isso que se fala aqui no sul. São Longuinho. Se deixarem o like aí eu dou 3 pulinhos. Algo assim. Esse Negrinho é um garoto escravizado e o cara que explora ele é o patrão. O patrão dele ordena que ele ganhe uma corrida de cavalo. Mas ele acaba perdendo, já que o cavalinho dele é meio paia, né? E ele é punido, tendo que dormir no pasto com os cavalos. Logicamente, os cavalos todos fogem, e daí a punição é bem pior. Tudo tinha sido um truque do patrão para fazer ele se afundar mais e ter que ser punido mais severamente. O garoto ele é surrado e depois enterrado num formigueiro. A santa, Nossa Senhora, meio que dá um jeito da alma do menino se libertar e ir procurar os cavalos. E assim ele seria capaz de ajudar os outros a encontrar o que perderam. É um final bonitinho, mas é muito triste essa história. Ela é muito pesada, tipo, você nem se diverte assistindo, ela é só pesada e triste. Eu acho que nem em bilhares de anos a humanidade vai conseguir pagar todo o mal que o racismo e a escravidão causaram e continuam causando. Mas, infelizmente, isso faz parte da nossa história e do nosso folclore. E chegou a vez dele, o grandioso Mapinguari. Galera, não foi pra segurar a audiência que eu deixei ele no final da fila, não. Foi a ordem que eu vi o canal mesmo. Esse com certeza é um dos episódios que mais está vivo na memória do meu povo aí, os Catalenders. E foi esse episódio que me fez ficar tão interessado em lendas do folclore, principalmente o do nosso Brasil, do nosso Brasa. O Preguinho chega na casa da Dona Preguiça triste porque as árvores perto da casa dele foram quebradas. Então a Dona Preguiça cita o cabra, né? Mapinguari é uma entidade da floresta amazônica representado por um animal semelhante a um macaco grande. Aparência terrível, coberto de pelos. Apenas um olho, uma boca enorme que se estende do peito até a barriga. Ele também deixa um cheiro horrível que dá tontura em geral devido à sua marola, e ele é inimigo dos humanos. Geralmente ele come as pessoas que ataca, começando pela cabeça. Assim, que te jorge! A história começa quando um caçador, seu punho, recebe uma visita de 3 estranhos, 2 gringos e um cinegrafista. Eu preciso confessar que eu tinha crush na Sofia, a mulher do episódio do Mapinguari. Por favor, não julgar. Ela parece uma fusão da Lara Croft com a Alga do filme Atlântida. Eles querem contratar o tal do Tonhão para guiá-los na floresta em busca do Mapingas. A Sofia parece querer o prestígio da descoberta científica de poder analisar o Mapinguari, né? E o Mr. Ed, que é esse careca esquisito, parece querer o Ibope pro programa dele. Eles acabam convencendo o Tonhão que deveria estar precisando de dinheiro, sei lá. Mas ele avisa mais de uma vez que isso vai dar uma merda. As coisas começam a ficar estranhas pela noite, quando eles decidem acampar. E o seu Tonho avisa: se ouvirem um assovio, não respondam. Galera, tem um tanto de bicho aí do mato que usa táticas de assovio pra atrair trouxa. Não seja trouxa, não responda assovio na mata. A Dona Preguiça revela que o Mapinguari não tem medo de armas, já que as balas não pegam nele geralmente, só se for perto do umbigo. Mas ele tem medo de preguiças. E o fodinho do Preguinho ainda atira com a cara da Dona Preguiça. É mole? Do nada, Pedrão, o cinegrafista, encontra um fígado. O cara encontra um fígado aleatório na floresta e ele pensa em comer. Foda-se. Você tá maluco, velho? Você é louco? Insalubridade nível pesadelo na cozinha. E não é que o fígado dentro da barriga do cabra começa a rosnar? Que porra é essa? O Mapinguari segue o som dentro da barriga do cara e chega ao acampamento deles. A Sofia se prova a pessoa mais foda do grupo e já mete o pipoco no machista. A porra do Pedrão tá só filmando e é atacado. Vai de bala. O Tonhão sobe numa árvore e o Ed fica tipo hipopotamizado ali sem saber o que fazer. A Kinga, a Sofia, consegue derrubar o bicho com um dardo tranquilizante que ela acerta na barriga. E eles têm um momento meio King Kong ali dos dois. E acaba assim, geral vai embora, sem provas,
uma baixa, mas com uma grande experiência. A Sofia preferiu preservar a identidade do Mapinguari e deixar ele ir. A lenda do açaí. Gente, essa já é a última história. No meu caso é Preguinho chega morrendo de fome, então a Dona Preguiça resolve contar uma história sobre uma comunidade de povo originário que só vivia de caça e pesca. A comunidade cresceu e a comida foi acabando e eles passaram a ter muita fome. Eles decidem um método contraceptivo muito bom para acabar com o crescimento populacional, o infanticídio, mas tinha uma garota grávida ali na comunidade. Ela foge para ter o filho e depois volta para a aldeia, na esperança de que quando vissem uma criança forte e saudável, geral mudasse de ideia. Não é um dos melhores planos já feitos, com certeza. Eles tomam o filho dela e enviam de vala. A garota pega o corpinho dele e enterra na beira do rio. A garota então tem um sonho de que nesse lugar onde ela deixou o filho surgiria uma grande palmeira com frutos, que alimentariam toda a comunidade. Mas tinha uma condição, ela precisava antes pegar o filho no colo. Ela chega até o rio, não vê palmeira nenhuma, mas acaba pegando a criança e abraçando. Então, a moça vira o açaizeiro e o seu filho vira o açaí. Isso resolve o problema da galera que aprende a reconhecer frutos e frutas pra comer. Eu achei essa história meio filha da puta, não vou negar não. Novamente crime ocorre, nada acontece feijoada. E o pai dessa criança, foda-se, não houve justiça divina, não houve um deus da Tismate. Simplesmente a mulher virou uma árvore pra resolver o problema dos outros e mataram o filho dela. Porra, é essa, muito triste. Enfim, gente, essa foi a minha lista. Eu espero que eu não tenha desrespeitado ninguém da comunidade dos povos originários. Eu tentei usar os termos corretos, mas às vezes a gente erra, não tem o que fazer. Catalendas teve um grande papel na minha infância e até hoje eu gosto muito de histórias de terror, arte experimental e folclore. É muito importante a gente ensinar para todos, principalmente para as crianças, a valorizarem o folclore brasileiro, as nossas lendas e os nossos costumes. Porque se a gente não fizer isso, os gringos não vão fazer. E corre o risco de perdermos várias tradições e histórias com o tempo. Foi muito legal poder revisitar esse conteúdo, ter ele todo ali à disposição no YouTube. Quer dizer, quase todo. E eu me pergunto por que eles não subiram esses novos episódios no YouTube. Talvez tenha dado algum problema. Dá pra notar que a maioria dos episódios foi feito com muita dedicação e que o projeto cresceu bastante com o tempo. Mesmo que alguns bonecos sejam meio feinhos, eles são super artesanais e dá pra saber que eles botaram muito amor no que estavam fazendo em cada bonequinho e cada cenário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e quero saber a opinião de vocês sobre esses episódios que eu citei e talvez outros episódios que eu não tenha citado. Até semana que vem e tchau!